E aí, criaturas, tudo direitinho? Vamos falar hoje sobre obrigação solidária. Aqui a gente vai um pouquinho mais devagar, porque obrigação solidária, principalmente para graduandos, que ainda não viu, não está acostumado com as relações jurídicas, a princípio, né? Principalmente para graduandos, é um pouco complicado a visualização da obrigação solidária. A gente vai tentar ir um pouco mais devagar, então pode ser que o vídeo acaba ficando um pouquinho maior, mas a gente precisa ponderar. Vamos lá. O que é uma obrigação solidária? Pois bem, para facilitar a vida de vocês, o próprio Código Civil, e aí solidariedade vem do artigo 264 até o artigo 285 do Código Civil, e ele fala no 264. A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito à obrigação, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Então, o que acontece aqui? Na obrigação solidária, ela aparece quando eu tenho mais de um credor, então, tenho 3 credores, uma dívida A deve para B, C e D um determinado valor. E cada um deles tem direito ao valor inteiro. Então, A deve para B, C e D 10 mil reais. Então, tanto B quanto C quanto D podem cobrar 10 mil reais de A. Quer dizer, então, que A vai pagar 30 mil? Não. Cada um deles pode cobrar a dívida toda, mas uma vez cumprida, está extinta a obrigação. A deve 10 mil. Ponto. Agora ele pode pagar tudo para um só. Ou para 2, ou para 3. Cada um deles tem direito à dívida como um todo. Internamente, depois eles vão dividir um terço para cada. Vai dar 3.300, dízima, né? 3.333 para cada um. Ótimo. Por outro lado, a solidariedade também pode ser quando eu tenho vários devedores, todos obrigados à dívida toda. Então, eu tenho A, B e C devem 10 mil reais para D. D pode cobrar os 10 mil de A, os 10 mil de B ou os 10 mil de C. Claro, se cobrar de um, não pode cobrar do outro, porque são só 10 mil. Um deles paga, ou os dois pagam, ou os 3 pagam, e depois internamente eles resolvem um terço para cada. O que você percebe que tem de interessante na solidariedade é que permite que tanto o credor cobre sozinho a dívida, quanto o devedor venha a pagar sozinho. Isso na relação externa, credor-devedor. Então, relendo 264. A solidariedade quando na mesma obrigação concorre mais de um credor ou mais de um devedor, cada um com direito ou obrigado à dívida toda. Tranquilo. Então, tanto um credor pode receber a dívida inteira, quanto um devedor pode ser obrigado a pagar a dívida inteira. Por enquanto é isso que a gente tem que entender. Isso é solidariedade. Beleza. Pois bem, o que acontece aqui? Quando eu falo em solidariedade, cada credor funciona como se fosse o único e cada devedor funciona como se fosse o único. O que caracteriza, então, as obrigações solidárias? A obrigação solidária é caracterizada por 2 aspectos, 2 requisitos. Pluralidade subjetiva. Então, eu tenho que ter mais de um credor ou mais de um devedor para caracterizar a obrigação solidária. Esse é o primeiro ponto. Segundo, unidade objetiva. O que isso quer dizer, unidade objetiva? Quer dizer que o objeto, mesmo que seja dinheiro que é inerentemente fracionável, o objeto ele funciona como se fosse um único objeto, como se fosse uma prestação única. Então, por mais que eu tenha uma pluralidade de credores ou de devedores, o objeto é único e pode ser cumprido de vez. Tranquilo? Eu tenho a pluralidade de sujeitos, mas uma unidade de objeto. Tanto que a corrente majoritária para a gente é a chamada corrente monista, nesse caso, e não a pluralista. Mas esse é um aprofundamento que nós não vamos tratar no nosso vídeo. Pois bem, quando eu falo de pluralidade de sujeitos e unidade de objetos, e unidade de objeto, que você falou de um só, né? Eu tenho algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, a solidariedade ela só se manifesta nas relações externas. O que é externas? Na relação entre credor e devedor. Porque na relação interna,
ela se mantém fracionária. O que isso quer dizer? Imagine que eu tenho 3 devedores e um credor. Dívida de 9.000, para ficar fácil o cálculo. Se apenas um devedor pagou, está extinta a obrigação. E internamente, cada um dos outros devedores que não cumpriu com relação ao credor essa prestação, vai pagar o quê? 3.000 para o devedor que cumpriu a obrigação. Porque internamente há divisão de cota-parte. O que não há é externamente, entre credores e devedores. Então, a solidariedade ela se manifesta externamente, entre classes diversas, credor e devedor. Internamente sempre haverá essa dívida. O credor que recebeu sozinho passa para os outros a parte deles. O devedor que pagou sozinho depois recupera dos outros, é ressarcido pelos outros nas partes correspondentes. Beleza? Uma outra questão interessante. O pagamento realizado por qualquer devedor ou recebido por qualquer credor extingue a obrigação. E aqui é uma diferença da obrigação indivisível. Na obrigação indivisível, o pagamento, quando é feito para um só, exige o quê? Caução de ratificação, não é isso? Aqui não. Aqui não precisa de caução de ratificação. Aqui o pagamento feito, mesmo que para um só credor, em que pese existirem vários, é entendido como válido, eficaz e extingue a obrigação. Pronto. Aí vem onde começa a dificuldade. Só tá, entendi o que é obrigação solidária. Pronto. Mas quando é que a obrigação é solidária? Como é que eu sei que a obrigação é solidária? Pô, eu vou bater o olho e como é que eu identifico isso? Para facilitar a vida de vocês, e o código foi muito bom com isso, o código foi brother com vocês, ele estabeleceu uma regra bem interessante. Solidariedade não se presume. Você não precisa ficar estudando, tentando adivinhar o que é solidariedade, porque solidariedade, aqui de acordo com 265, acontece da seguinte forma. A solidariedade não se presume, resulta da lei ou da vontade das partes. O que isso quer dizer? Só haverá solidariedade se a lei disser, olha, tua obrigação é solidária. Como acontece nas locações. Lá na lei de locação você vai ver, os locatários eles são responsáveis solidários. Ou a lei diz, ou o contrato diz, olha, aqui essa relação aqui, ó, os devedores estão assumindo a obrigação solidária. Pronto, se a lei disser, ou se a vontade dos negociantes disser, é solidário. Se não disser, não há presunção. Essa é uma das poucas vezes na história do direito que você pode falar a palavra nunca. Solidariedade não se presume nunca. Isso você pode falar com segurança. Uma das pouquíssimas vezes no direito, porque nunca e sempre é algo raríssimo de acontecer no direito. Mas acontece aqui, solidariedade. Beleza? Pois bem, então, eu tenho vários credores ou vários devedores, cada um com direito à dívida toda ou obrigado à dívida toda. E a solidariedade, em razão disso, se divide em solidariedade ativa ou solidariedade passiva. Solidariedade ativa é quando eu tenho pluralidade de credores, vários credores. Essa é a solidariedade ativa. Então, quando existe uma pluralidade de credores e cada um deles tem a faculdade de exigir a prestação por inteiro. E a prestação cumprida em favor de um deles extingue a obrigação. Aí você pode ver solidariedade ativa a partir do artigo 267 do Código Civil, que diz assim: cada um dos credores solidários tem direito a exigir do devedor o cumprimento da prestação por inteiro. Isso é solidariedade ativa. Isso é solidariedade ativa, beleza? Pois bem, continuando. Aquele credor que receber a dívida, que recebeu o crédito, nesse caso, né, ele está recebendo, se torna-se crédito. Esse que receber o crédito, ele precisa depois passar para os outros credores a cota-parte de cada um. Então, o sujeito foi lá e recebeu 9.000, é o nosso exemplo. Ele tem que passar 3.000 para B, 3.000 para C, para o credor 2 e para o credor 3. Beleza até aí, né? Tranquilo. Aí vem uma questão interessante. Solidariedade ativa. Um credor único, sozinho, sem os outros, pode perdoar a dívida? Ele pode sozinho perdoar a dívida, a remitir,
que é a chamada remissão. Remissão é perdão. Pode ou não pode? Aí quando eu pergunto isso, a primeira coisa que você fala, não precisa, não se perdoa. Ótimo, não perdoe. Grave isso. Por que não perdoe? Porque é o seguinte, olhe como funciona o perdão aqui. Você que está aí doido para perdoar todo mundo, cuidado, perdoe no seu coração, não perdoe juridicamente, não expresse isso juridicamente. Olha o que acontece. O credor pode sim perdoar. Ele pode remitir a dívida. Então eu tenho 3 credores, um só fala, não, eu vou perdoar esse sujeito. A dívida é de 9 mil, e vai lá e perdoa o devedor. Beleza, perdoou. O que acontece com a dívida? E os outros 2 que tinham direito à cota a parte deles de 3 mil cada um? O que acontece é que o credor remitente responde perante os outros credores pela parte que lhes cabia. Então o credor 1, que perdoou, vai ter que ele tirar do bolso dele 3 mil para o credor 2, 3 mil para o credor 3. Que legal, que divertido. Tá vendo aí quando eu falo não perdoe, vocês me criticam? Vá lá, se divirta, perdoe. E aí você me conta como foi sua experiência tão divertida. Juridicamente não perdoe. Guarde. Não quer cobrar? Deixe prescrever, porque você pode cair numa situação dessa. A obrigação era solidária e você se passou, deu mole. Aí você assume, você não só deixa de receber, como ainda paga. Olha que coisa vantajosa na vida. Tranquilo? Agora tem uma questão interessante. E se o credor, ao perdoar, ele se torna insolvente, digamos que tudo que ele tinha para receber era esse valor. Aí eu não vou botar 3 mil, que é muito pouco, né? Vamos lá, 30 mil. Tudo que ele tinha, ele está insolvente, está devendo todo mundo. Tudo que ele tinha para receber era esse valor. Ele perdoa. Ele pode perdoar nesse caso? Nesse caso, não. Não é que ele não possa perdoar, é que nesses casos em que, na atitude de perdoar, ele se torna insolvente, você vai cair lá na figura da fraude contra credores. É um ato gratuito, um negócio jurídico gratuito, que coloca o credor em insolvência. Isso caracteriza fraude contra credores. Defeito do negócio jurídico pode invalidar o negócio, ou seja, invalidar o perdão, retornando as partes para o estado anterior. Tranquilo? Lembrar, tem que fazer o link entre direito civil. Direito civil é um só. Se divide em várias matérias por questão de sistematização metodológica. Mas o direito é um só. O que você estudou em Civil 1 serve para Civil 2, que serve para 3, para 4, para 5, para 6, para 7, para 8. Só vai até 8, né? Depende da grade. Pois bem. Uma última hipótese interessante. Última não, né? Uma das últimas, que a gente tem várias hipóteses interessantes. E se um credor faleceu, tem o credor 1, credor 2, credor 3. Aí o credor 1 faleceu. Ele tem os filhos dele, né? Credor 1 linha, credor 1 2 linhas. Vamos lembrar de matemática. Vocês fizeram o 2º grau. Esse credor 1 linha, que é o herdeiro do credor 1, ele pode cobrar a dívida toda ou não? Ou ele só pode cobrar a cota à parte dele? Lembrem o seguinte. Solidariedade é vínculo subjetivo. Quem são solidários são os sujeitos. Se é vínculo subjetivo, com a morte ele se extingue. Isso quer dizer o seguinte, credor 2 e credor 3 continuam tendo solidariedade, continuam podendo cobrar a dívida toda. Mas a solidariedade não se transmite para o herdeiro. Então, credor 1 linha só pode cobrar quanto? 1/6 do crédito. Nesse caso, 1.500. Que a gente está falando de um débito de 9 mil. 1/6 daria 1.500 se eu não estiver errado. Se eu estiver errado, vocês consertam aí numa calculadora qualquer. Beleza? Tranquilo até aí? Isso aqui está expresso no artigo 270, que diz assim. Se um dos credores solidários falecer, deixando herdeiros, cada um destes só terá direito a exigir e receber a cota do crédito que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Mas aí ele vai poder cobrar tudo, não em razão da solidariedade, mas em razão da indivisibilidade, já que a coisa não pode ser dividida, ela só pode ser cumprida de vez, aí caberia ao herdeiro exigir isso. A gente vai fazer uma aula aqui só sobre a diferença entre indivisibilidade e solidariedade. Então eu não estou batendo muito forte nisso agora, mas a gente vai ter uma aula só para isso. Coisinha rápida, esquematizar a diferença de um para o outro, coisa simples. Voltemos para cá. Uma última figura que eu quero falar de solidariedade ativa é a figura prevista no 273, que ele diz assim: se um dos credores solidários
Não, desculpe. A um dos credores solidários não pode o devedor opor as exceções pessoais oponíveis aos outros. O que ele está dizendo é que não se pode opor exceção pessoal que você tem contra um credor aos outros. Imagine que esse contrato foi celebrado da seguinte forma. O credor 1 lhe coagiu. O credor 2 e o credor 3 não. Eles nem sabiam da coação. O credor 1 lhe coagiu. Essa coação é exceção pessoal. Só vai poder ser oposta ao credor 1, não ao 2 e o 3. Entenderam? Beleza. Vamos agora para a segunda figura, porque assim, solidariedade ativa é algo raro de acontecer. Não é comum. Porque é muito mais fácil vocês nomear um procurador, um mandatário, do que estabelecer solidariedade ativa. Há um certo risco do credor, né? Porque já que um pode receber sozinho, pode sumir no mundo. Então não é tão comum. Agora, solidariedade passiva, essa é bem comum. Então nossa segunda figura é chamada solidariedade passiva. Ela ocorre quando tem uma pluralidade de devedores. Aí ela vem aqui, solidariedade passiva, artigo 275, que me diz o seguinte: o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum. Se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. Aqui, o credor tem direito de exigir de qualquer um dos credores, ou de qualquer um dos devedores, a dívida toda. Ele pode exigir de devedor 1 totalidade, devedor 2 a totalidade, ou de devedor 3 a totalidade. O que acontece é que o credor ele tem liberdade para escolher. E aí ele pode acionar, juridicamente, acionar só o devedor 1, só o devedor 2, só o devedor 3, o devedor 1 e 2, o devedor 1, 2 e 3. Aqui o que pode acontecer é um litisconsórcio facultativo. Não é necessário e não é unitário. É facultativo. Porque aí o devedor que foi acionado, ele paga, depois entra com a regressiva contra os outros. E aí vocês vão estudar isso, como funciona direitinho, lá em processo civil. Esse é um problema de processo civil, não é um problema diretamente de direito civil. E aquele que foi acionado não pode simplesmente falar, não vou pagar porque os outros não pagaram. Isso não pode ser alegado na responsabilidade, na obrigação solidária. É interessante que o credor ele tem liberdade de escolher. Ele pode escolher qualquer um dos devedores para pagar. E se ele escolheu um, não quer dizer que ele está renunciando à solidariedade dos outros. Só existe uma hipótese aqui onde vincula, né? Onde vai vincular esse caso do credor. E aí eu vou ler o parágrafo único para vocês entenderem. Parágrafo único do 275. Não importará a renúncia da solidariedade à propositura da ação pelo devedor contra um ou algum dos devedores. Então ele pode propor contra um ou contra outro. Isso não significa. Todavia, se nesses casos, tanto na solidariedade ativa quanto passiva, existir uma demanda prévia, houver uma prevenção, aí sim isso limita a escolha. Tranquilo? Então vamos lá. Digamos que credor, solidariedade ativa, qualquer um deles pode cobrar. O devedor pode pagar para qualquer um, o devedor escolhe para quem paga. Aí um dos credores entrou com a ação cobrando. A partir daí esse devedor vai ter que pagar para esse aqui, né, que cobrou. É uma prevenção. Mesma coisa se for inverso. Se o devedor se antecipar para cumprir o pagamento e aí chamar esse credor para compor a tríade processual. Mas a regra é que o credor tem escolha, ele escolhe qualquer um deles e acionar um não significa que há simplesmente a renúncia da solidariedade. Se houver pagamento parcial, os demais devedores eles ficam exonerados até a quantia paga, né? Imagine que um dos devedores foi lá e pagou um terço. Estamos falando de 3, então foi lá e pagou um terço desse débito. Os outros continuam solidários pelos outros 2 terços que faltam. Isso é o que vem aqui no 275, segunda parte que a gente acabou de ler. Não vou ler de novo. Tem algumas figuras ainda interessantes para falar de solidariedade passiva. Uma delas é a remissão, de novo. Remissão com 2 S, cuidado. Remissão com 2 S é diferente de remissão com C cedilha. Remissão com C cedilha não é um erro ortográfico, é um erro jurídico. Não confundam, é um erro até mais sério. Então aqui é remissão com 2 S, viu? Remissão com 2 S é perdão.
Pois bem, é possível ocorrer o perdão na solidariedade passiva? Sim. Mas o sujeito, quando perdoa um, ele perdoa a todos? Não. Não necessariamente, né? Ele pode sim perdoar todos. Mas ele pode também perdoar só um. Isso aqui vem lá no artigo 277 do nosso Código Civil. Mas o que é que diz, resumidamente? Que a remissão obtida por um dos devedores não extingue a dívida. O que acontece? Na remissão dada a um dos devedores, os demais continuam obrigados solidariamente pelo remanescente. Então vamos lá. Tem lá, débito de 30 mil. 3 devedores. Eu sou o credor. Eu vou lá e perdoo devedor 1. Os outros 2 continuam solidários por quanto? Por 20 mil. Aqui está tranquilo. Funciona de maneira muito simples. Agora, essa figura não se confunde com a outra figura chamada renúncia da solidariedade. Renúncia da solidariedade não é remissão. Porque na remissão eu tenho um perdão da dívida. A dívida não existe mais. Na renúncia da solidariedade, o que acontece é que o credor apenas renuncia à característica de solidariedade. O que ele faz? Ele pega um dos devedores e fala: você não é mais solidário. O que isso quer dizer? Que eu for lá até o meu devedor 1 e falo: olha, aqui eu estou renunciando à solidariedade. Isso quer dizer que eu não posso mais cobrar do devedor 1 tudo. Eu só posso agora cobrar do devedor 1 o 1/3, que é a sua parte. Porque aí ela deixa de ser solidária e passa a ser o quê? Fracionária. O devedor 1 continua me devendo, mas ele apenas não é mais um devedor solidário. Cuidado. E o que acontece? Acontece que a solidariedade ela se mantém para os demais, novamente, abatida a cota-parte daquele que foi beneficiado com a renúncia. Tem uma crítica aqui interessante, né? Tem uma crítica interessante, que é feita até por Rodolfo Pamplona e Pablo Stosur, que os demais deveriam continuar solidários por tudo e não por a cota-parte, porque internamente eles já eram fracionários. A solidariedade ela se revela apenas externamente. Então não mudaria o fato. O sujeito que foi beneficiado com a solidariedade, ele só não é solidário perante o outro, né? A solidariedade se revela em aspecto externo. E internamente ele sempre foi fracionário. Não mudou nada. Essa é uma opinião muito interessante. Essa é uma crítica bem interessante, a qual eu acho que tem todo um fundamento, mas não é o majoritário. Na verdade, essa opinião de que há o abatimento da cota-parte, ela vem expressa no enunciado 349 do CJF. O enunciado 349 do CJF diz assim, que é a jornada de direito civil, né? Enunciado 349. Com a renúncia à solidariedade, quanto a apenas um dos devedores solidários, o credor só poderá cobrar do beneficiado a sua cota na dívida, permanecendo a solidariedade quanto aos demais devedores, abatida do débito a parte correspondente aos beneficiados pela renúncia. O que faz com que, então, a renúncia se aproxime muito da remissão. Esses sujeitos que continuam solidários, mas só pelo valor remanescente. O credor pode cobrar deles os 2/3, tanto faz de um ou de outro, mas do beneficiado apenas a sua parte, que no nosso exemplo, 1/3, que estamos falando de 3 devedores. Pois bem, mas existe sim uma diferença entre remissão e renúncia. Para isso, a gente vai ler o 283 para entender como funciona. O 283 diz assim, artigo 283. O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem o direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua cota-parte. Então, isso aqui é o que a gente já vem discutindo. O devedor que cumpriu pode exigir dos outros a cota-parte. A questão é, e se um dos outros devedores for insolvente? Eu tenho 3 devedores, esse sujeito cumpriu, pagou 30 mil, então ele pode receber 10, não é isso? Mas imagine que esse aqui é insolvente, ele não tem 10. O que é que acontece? Artigo 287 continua, ou 283, desculpa, continua. Dividindo-se igualmente por todos, assim. Cada um dos co-devedores, vou ler todo para não quebrar, né? O devedor que satisfez a dívida por inteiro tem o direito a exigir de cada um dos co-devedores a sua cota, dividindo-se igualmente por todos a do insolvente, se o houver, presumindo-se iguais no débito às partes de todos os co-devedores.
Nesse caso, se eu tenho um devedor que é insolvente, a parte dele é dividida igualmente entre todos. Então, nesse caso, esse sujeito pagou 30, ele tem direito de receber 10 e 10. Esse é insolvente. Então, ele tem o direito de receber desse aqui 15, né? Para ficar metade, metade. A parte do insolvente, que seria 10, é dividida entre os outros devedores. Era 10, ele não tem. Então, 5 fica para esse e 5 fica para esse. Quando a gente divide tudo, 15 mil para cada, porque o nosso exemplo é um débito de 30 mil. A parte do insolvente é dividida entre os outros. E aí vem a diferença entre remissão e renúncia da solidariedade, a segunda diferença. Que é o seguinte. No caso de insolvência de um dos devedores, a cota do insolvente é dividida por todos, tranquilo? Até a gente viu. Só que, se um dos devedores tiver sido beneficiado com a renúncia da solidariedade, ou seja, foi exonerado da solidariedade, ainda assim, ele tem que contribuir com o eventual rateio do insolvente. Mas, se ele foi beneficiado com a remissão, ele não precisa contribuir. Perceberam a diferença? O que acontece é o seguinte. O sujeito foi beneficiado com a renúncia da solidariedade. Então, ele saiu, não é mais solidário, ele é fracionário. Esses três. Esse saiu. Aí, imagine que o débito foi cobrado do de cá. Ele pagou a quarta parte dele, pagou os 10 mil dele. Pronto. E aí, desses 20 mil, esse aqui pagou 10. Mas esse aqui não tem. Esse aqui, deixa eu trocar os dedos, né? Para não ficar mal. Esse aqui não tem. O que é que eu vou fazer? Eu vou dividir a cota do insolvente entre o solidário e o que não é solidário. Porque o que acontece é que o débito ainda existe. Ele só não é mais solidário. Mas como internamente eles já eram fracionários mesmo, porque sempre é assim, não muda a situação do beneficiado com a renúncia. Ele vai ter que pagar a cota parte do insolvente. Ótimo. Mas o sujeito que foi beneficiado com a remissão, com o perdão, ele saiu do débito. Ele não existe mais. Ignore esse sujeito. Se houver insolvente, ele não vai participar da divisão de cota parte do insolvente. Isso vem expresso no enunciado 350 do CJF, das Jornadas de Direito Civil, que diz assim: a renúncia à solidariedade diferencia-se da remissão, em que o devedor fica inteiramente liberado do vínculo obrigacional, inclusive no que tange ao rateio da cota do eventual codevedor insolvente. O que foi beneficiado com a remissão não participa de rateio de cota parte de insolvente. Mas o que foi beneficiado com a renúncia à solidariedade participa sim de rateio de cota parte de insolvente. Essa é uma diferença muito interessante. Enunciado 350 do CJF. Pois bem, temos ainda algumas diferenças. Tem uma diferença bem interessante. Que vem aqui. O artigo 284, que é o que a gente vai fechar. No caso de rateio entre os codevedores, contribuirão também os exonerados da solidariedade pelo credor, pela parte que na obrigação incumbiu o insolvente. Então, o que a gente falou sobre renúncia está aqui no 284. Tranquilo? Tem uma questão interessante que é quanto à impossibilidade de cumprimento. Imagine que houve impossibilidade de cumprimento. Como se resolve essa impossibilidade de cumprimento da prestação? Bem, se a coisa for impossível de cumprir em razão da culpa de um dos devedores, todos permanecem obrigados ao pagamento do valor equivalente, mas as perdas e danos só para o culpado. Lembrar, regras de teoria dos riscos nas obrigações. Perda com culpa, valor equivalente, mais perdas e danos. Nesse caso, todos continuam responsáveis pelo valor equivalente, mas as perdas e danos, só quem paga é o que deu causa, o devedor que deu causa. Cuidado que isso é diferente no caso de juros de mora, porque juros de mora é diferente. Imagine que o sujeito ele não impossibilitou o cumprimento, mas ele atrasou, cabia a ele cumprir em tal data, ele atrasou e cumpriu depois. Nesse caso, todos continuam responsáveis pelo valor equivalente e todos continuam responsáveis pelos juros de mora também, porque mora é acessório, acompanha o principal. Só que internamente, na relação entre devedores, aí sim, aquele que deu causa ao atraso vai pagar os juros de mora para os outros, vai compensar, né, esse juro de mora para os outros.
mas não na relação externa. Na relação externa, todos continuam obrigados pela dívida inteira e todos continuam obrigados pelos juros de mora. A divisão é só internamente. Beleza. E se houver morte, falei da impossibilidade, né, perda do objeto, e se houver morte? Se houver morte, vai funcionar igualzinho lá como funcionou na solidariedade ativa. O herdeiro vai ser obrigado somente a sua cota parte, a não ser que seja uma obrigação indivisível. Mas aqui eu tenho uma ressalva. Vamos ler o 276. O 276 diz assim, cadê aqui? Se um dos devedores solidários falecer, deixando herdeiros, nenhum destes será obrigado a pagar, senão a cota que corresponder ao seu quinhão hereditário, salvo se a obrigação for indivisível. Até aqui, tudo igualzinho como funciona na solidariedade ativa. Só que tem uma diferença. Continuando o 276. Mas todos, reunidos, serão considerados como devedor solidário em relação aos demais credores. Então, o devedor 1 morreu, deixou o devedor 1 linha, devedor 1, 2 linha. Se o credor acionar só o devedor 1 linha, ele só pode cobrar 1/6, né? Estamos falando de 3 devedores, morreu, deixou 2, 1/6. Mas se ele cobrar dos 2 herdeiros juntos, eles funcionam como se fosse o devedor originário. E aí sim, funciona como se fosse solidariedade da mesma forma. O acionamento coletivo dos herdeiros faz com que eles respondam pela dívida toda como se solidários fossem. Beleza? Aí eu tenho uma última coisa aqui para falar de solidariedade, que é o 285, porque quando a gente lê o 285, a gente não entende direito. Vamos lá. 285 diz assim: se a dívida solidária interessar exclusivamente a um dos devedores, responderá este por toda ela para com aquele que pagar. E está falando a seguinte hipótese. Tem dois, vamos imaginar dois devedores solidários. Um paga, mas a dívida interessa apenas a um dos devedores. Nesse caso, não haverá divisão de cota-parte interna. Aquele a quem interessar assume a obrigação toda. Tá, mas quando é que isso acontece? Isso acontece em algo muito teórico, que eu espero que não aconteça com vocês na prática, que é o fiador. Se vocês forem fiadores, eu vou ficar muito chateado com vocês. Muito, muito mesmo. Não aprenderam nada de direito. Não sejam fiadores. Nunca, jamais. O que acontece? No fiador, tem o devedor e fiador. A dívida interessa somente ao devedor, né? O fiador é mero garantidor. O fiador ele não tem o débito, ele tem a responsabilidade. Nesses casos, imagine que eu tenho solidariedade entre devedor e fiador, eu posso ter solidariedade, a regra é a subsidiariedade, mas eu posso ter solidariedade. Nesses casos, o que acontece? Se o fiador pagar, ele cobra do devedor não a metade, não a cota-parte, ele cobra tudo, porque a dívida interessa apenas ao devedor e não ao fiador, em que pese eles serem solidários. É o que fala o 285. Nesses casos, não há divisão interna de cota-parte. Aquele a quem interessa responderá pela dívida inteira internamente. E externamente aí funciona igualzinho como a gente tem discutido. E outra figura interessante ainda para a gente fechar a solidariedade ativa, que é a figura da solidariedade imperfeita. O que é a solidariedade imperfeita? Solidariedade imperfeita é aquela prevista no CDC, lá no Código de Defesa do Consumidor. Porque a solidariedade que a gente vai discutindo aqui é chamada solidariedade perfeita. Por que perfeita? Porque uma vez cumprida, há uma divisão perfeita de cota-parte entre os devedores. Cada um responde por sua cota-parte igualzinha do outro, ou seja, 1/3, 1/3, 1/3. Na imperfeita é diferente. Cada devedor solidário não fica obrigado ao pagamento proporcional do valor indenizado, mas arca perante aquele que pagou por sua correspondente participação no dano. O que isso quer dizer? Internamente não tem uma divisão perfeita de cota-parte. Internamente tem uma divisão baseada na contribuição para o dano. Pode ser que internamente um só dos devedores respondam. Imagine que eu estou falando aqui de uma relação lá. O consumidor entrou com ação contra o importador, o fornecedor e o comerciante. Aí eu demonstro, aí vai lá e tanto faz, eles pagam para o consumidor. Imagine que o fornecedor pagou para o consumidor, pagou tudo. Internamente, se eu estou falando de solidariedade perfeita, deveria dividir 1/3 para cada. Aqui não, aqui a análise
com base em quem contribuiu para o dano. Imagine que eu faça uma investigação e descubro que a coisa quebrou e veio com defeito porque o importador não conservou direito. O que vai acontecer? O importador internamente vai assumir o débito inteiro. Não há divisão igual de cota-partes, é uma divisão proporcional de cota-partes com base na contribuição para o dano. Por isso se chama de solidariedade imperfeita e não solidariedade perfeita. Tranquilo? Tem uma figura interessante lá de alimentos no Estatuto do Idoso, que fala que a relação, a obrigação alimentar para idoso, ela é solidária. É bem interessante isso porque é a lei querendo proteger, mas no plano prático acaba não funcionando muito bem. Se é solidário, imagine, eu tenho lá um idoso, ele cobra alimento de todos os seus filhos, porque a gente acha que é só de pai para filho, né? Alimentos é de pai para filho, mas de filho para pai. Na verdade é ascendente para descendente, ou de descendente para ascendente. Pai, filho, avô, neto. Imagine que o velho, o idoso aqui, o idoso, cobra dos seus filhos. Em tese é solidário, então ele pode cobrar de um só o débito inteiro. O que acontece é que a obrigação alimentar ela é baseada em um binômio, né? Necessidade e possibilidade. E aí, por mais que eu queira dizer que ela é solidária, no final das contas ela vai ser proporcional, porque a possibilidade de um filho é diferente da possibilidade dos 3 filhos juntos, ou dos 4 filhos, ou dos 19 filhos. Por mais que eu fale em solidariedade aqui, a não ser que todos os filhos sejam muito ricos, e aí tanto faz, por mais que eu fale em solidariedade, no plano fático ela acaba sendo fracionária, porque tem a questão do binômio necessidade-possibilidade. Então, a lei quis proteger, bom, é legal, mas não funcionou bem assim. Para a gente fechar o tema de solidariedade, não confundir solidariedade com subsidiariedade. Subsidiariedade é uma espécie de solidariedade. Subsidiariedade é o que acontece normalmente com o fiador. A obrigação subsidiária é quando qualquer um dos devedores deve a totalidade do débito, mas existe um benefício de ordem. O que é esse benefício de ordem? É que para alcançar o devedor 2, eu primeiro preciso acionar o devedor 1, eu preciso seguir uma ordem. Eu cobro tudo o devedor 1. Ah, o devedor 1 não tem, aí eu cobro tudo o devedor 2. Isso é obrigação subsidiária. O devedor 2 só responde se o devedor 1 não tiver. Em regra, as obrigações decorrentes de fiança são subsidiárias, a não ser que se renuncie o benefício de ordem. Renunciando o benefício de ordem, ela passa a ser solidária. Resumindo, obrigação subsidiária é uma obrigação solidária com benefício de ordem. Tranquilo? Vamos fechar esse bloco. O próximo bloco a gente vai fazer a distinção entre solidariedade e indivisibilidade e fechamos esse tópico de classificação.